bem, estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte, obrigado, é claro, pelo carinho da sua preciosa audiência. Na bancada, o nosso companheiro Antônio de Souza Ramalho, presidente do Sintracom São Paulo, que é o maior sindicato dos trabalhadores da construção civil no mundo, gente. Na cabine técnica, ele, Ricardo Vieira, acompanhado por Emerson Marques. Nos acompanhe também, estamos na TV aberta, na mídia aberta, canal 53.2. Toda sexta, às 8h30 da noite. E hoje temos o prazer de receber o companheiro Dr. Rafael de Sico, médico cirurgião, cirurgião de cabeça e pescoço, doutor em oncologia, atualmente chefe de cirurgia do Departamento de Cabeça e Pescoço do Instituto Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Tony, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre o Instituto, né? Perfeito. E o Instituto recebe o nome do nosso querido e saudoso doutor Arnaldo Vieira de Carvalho, que, para quem não sabe, gente, é simplesmente o responsável por esse estado ter uma faculdade de medicina. Não é, Rafael? Ele que criou tudo no começo, né? No estado de São Paulo, quem criou a educação em medicina, as faculdades, foi ele. Foi ele que criou, lá no começo do século passado, a faculdade de medicina, que era feita, foi construída e começou a funcionar no terreno que hoje a gente conhece como o terreno da Santa Casa de São Paulo. Sim. E só depois, quando a USP foi inaugurada, foi fundada a Universidade de São Paulo, a gente tem a USP indo para lá, de fato. Sim. E hoje é a Faculdade de Medicina da USP, que é lá na Dr. Arnaldo. Que é onde tem a casa do Arnaldo. Exatamente. Não é isso? Perfeito. Exatamente. Mas vocês estão lá vizinho à Santa Casa. A gente continua na Santa Casa. Perfeito. Faz um breve histórico pra gente, Rafael, do Instituto. Então, o Instituto ele foi fundado em 1920. Então, Sim. A gente está hoje com 105 anos desde a inauguração, né, do hospital. Fundado idealizado, na verdade, pelo Dr. Arnaldo, que não chegou a conhecer em vida. Sim. Porque ele faleceu antes. Então foi fundado e aí começou a operar, chamado antigamente como Instituto do Rádio. Sim. Que era o material radioativo que usava para fazer as aplicações de radioterapia naquele momento. Sim. Então a gente pode dizer que o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo ele é o primeiro hospital de câncer do Brasil. Né? Ele é mais antigo que o Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, e outras instituições que tratam câncer. O Instituto é o primeiro hospital dedicado ao tratamento de câncer do Brasil. Perfeito. E desde então vem funcionando de maneira filantrópica, um hospital que atende hoje 100% dos pacientes que ele atende são provenientes do Sistema Único de Saúde, né? E que tem um volume de atendimento, um volume de casos tratados, de pacientes com câncer tratados monstruoso, gigantesco. Então hoje o paciente que tem um diagnóstico de câncer, ele vai para o posto de saúde, aonde ele é encaminhado por uma central de regulação e a partir dessa central de regulação ele é indicado para os hospitais referência. Certo. Tem o ICESP, que é da Faculdade de Medicina da USP, tem o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo, tem a Santa Casa e alguns outros hospitais que atendem bastante câncer. E a gente é um dos que mais atende. Perfeito. Companheiro Ramalho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tony. Nós queremos agradecer aqui ao Dr. Rafael para debater um tema importantíssimo, que é o tema da saúde. Sim. Especializado em cada área. Nós temos aqui uma companheira diretora, está falando que é médica da cabeça, ela vai fazer uma cirurgia para tirar um tumorzinho na cabeça. Sim. Mas o que está preocupando é uma paratiroide que... a minha área, essa é a minha área de atuação. Qualquer coisa eu já falo. Só fazer a consulta, né, Rafael? Exatamente, paratireoide. Paratireoide é uma glândula que fica atrás da tireoide. Isso. E ela mexe com o cálcio do sangue. Então, muitas vezes, se você tem um problema na paratireoide, você começa a ter pode ter pedra no rim, pode ter algumas questões, e aí você vai tirar aquela paratireoide e resolve o problema. Simples, é uma coisa bem simples de resolver. Pedra do rim está relacionado a isso? Tá, porque quando você tem um problema na paratireoide, o que acontece? O hormônio que essa paratireoide produz, ele mexe com a quantidade de cálcio que fica no nosso sangue. Então, se ele começa a disparar, e o problema que acontece é esse, você tem uma disparada desse hormônio,
o cálcio ele aumenta no sangue e ele vai ser filtrado pelo rim. Gera pedra. E gera pedra. Essa é uma das áreas. Doutor Rafael, eu era para ter morrido em 2017. Em 2017 eu fui diagnosticado com câncer no reto, né? E a gente imagina quem tem câncer morre um ano e pouco, é a média, assim, né, dos que morrem. Mas a minha família receberam o diagnóstico que eu iria morrer um mês, 2 meses, era mais ou menos aí. E eu já faz mais de 18 anos que eu venci o câncer. Claro que eu quase não morri de câncer, mas morri de quimioterapia, radioterapia. Né? O tratamento é pesado. Né? Tratamento pesado, danado, né? Mas isso, se não fosse médico, a gente não estava. E fora disso, eu fiz cirurgia na bexiga por conta da rádio que queima, essa coisa toda. Sim. E agora, uns 4 anos atrás, troquei parte do coração. Eu falo que meu coração, metade é corintiano e metade é palmeirense. Eu pensei que você ia falar que era São Paulino, companheiro. São Paulino tem coração? Aqui a válvula é de porco, né? Brincadeira. Mas você sabe que a medicina, ela mudou muito. E a gente falava em câncer, né? O que o senhor fala. Quando a gente falava em câncer, a gente achava que era uma sentença de morte, né? Sim. Morreu. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. E a taxa de curabilidade de um câncer aumentou nos últimos 20 anos mais de 20%. Então, assim, isso é estatístico, já é sabido. Então, a gente transformou, eu digo, todos médicos, pesquisadores, cientistas, transformou uma sentença de morte numa doença crônica. Que você tem as sequelas do tratamento, mas você vive e continua tocando a sua vida normalmente, na grande maioria das vezes. E essa taxa de curabilidade, esse dado técnico que o companheiro traz, hoje, falando sobre o Instituto, qual que é esse índice de recuperação dos pacientes? Hoje a gente pode dizer lá no Instituto que a gente tenha mais ou menos, a gente tem, apesar de todas as dificuldades, ser um hospital que tem um financiamento exclusivamente do Sistema Único de Saúde, a gente tem taxas de cura e de recuperação semelhantes aos grandes cancer centers do mundo, né? Sejam públicos ou privados em outras partes do mundo. Então a gente consegue tratar o paciente de igual para igual o que ele seria tratado em hospitais privados de São Paulo, os hospitais privados de São Paulo são o nível máximo que a gente consegue ver melhores resultados como países da Europa ou Estados Unidos. Dá para quantificar isso, Rafael, em porcentagem? Difícil, porque cada câncer ele tem um comportamento diferente. Dentro de cada câncer tem os estágios e cada estágio tem uma taxa de cura diferente. Sim. Se botar tudo dentro da mesma cesta, é uma definição muito simples. E é muito mais do que isso, sabe? Por isso que eu sempre falo, e a gente estava conversando antes sobre isso, será que a gente vai chegar na cura do câncer? Eu acho muito difícil, porque câncer não é uma doença. Câncer são vários cânceres. Várias doenças. E cada câncer de cada órgão, e às vezes no mesmo órgão, vou dar um exemplo da minha área também da tireoide. Tem vários tipos de câncer de tireoide. Tem um que a pessoa não vai morrer daquilo ali, tem outros que a pessoa tem uma taxa de cura muito baixa, que a pessoa pode viver 1 ano só e falecer, infelizmente, daquele tumor. Então, assim, dentro do mesmo órgão tem várias doenças. Imagina de órgãos diferentes. Então, tem diagnóstico diferente, velocidade de acometimento diferente, fatores de risco diferentes. Pessoas diferentes e tratamentos diferentes. E os resultados vão acabar sendo diferentes também. Mas dá para precisar qual que é a origem? Ou são várias origens? Várias origens. Cada câncer tem uma origem diferente. O que a gente pode falar que é muito parecido, e por isso que a gente deu esse nome de câncer, né? É aquela célula do nosso corpo que vai se multiplicar mais do que ela deveria, ou aquela célula que... Nossas células, elas têm uma programação de morte, né? As células, elas morrem, elas têm que morrer. Sim. E outra célula vai nascer no lugar. Aquela célula perde aquela capacidade de morrer. E aí ela fica lá, envelhecendo, e ela vira um câncer. Ou aquela célula que se multiplica mais do que ela deveria. Essa é a origem de todo o câncer, mas o que gerou isso
é diferente para cada parte do nosso corpo. O presidente do Instituto Dr. Arnaldo é o Davi Vieira da Costa, né? Perfeito, doutor Davi Vieira da Costa. Mandar um abraço para ele, né, companheiro? Que é o presidente. Sem dúvida, né? Um Os presidente... Davi são famosos, né? O Davi Wip, né? Davi Wip, É, que é do Einstein, não é? O Davi Wip. Secretário... Foi secretário de saúde. Né? Ele é da Faculdade de Medicina do ABC. Eu acho que ele ainda é reitor da faculdade. E ele foi o médico agora do Bruno Covas e era o médico do Mário Covas. Exatamente. Gosto dele. A única coisa que ele tem bem melhor que eu é que ele gosta de mais vinho do que eu. Pois é, perfeito. Então, essa palavra é oncologia. O que significa exatamente oncologia? É o estudo dos cânceres de maneira geral. Certo. Né? A oncologia é o estudo dos tumores. Né? Certo. E aí a gente estuda todos os tumores. Mas hoje em dia, né, com essa evolução, e é muito difícil a gente saber tudo, né? A gente tem que compartimentalizar e departamentalizar os tumores. Não dá para eu, Rafael, querer tratar o câncer de intestino, de estômago, da tireoide, da boca, da garganta. Então hoje a gente segmenta, né? E eu faço hoje parte de um departamento de cirurgia de cabeça e pescoço. Sim. Onde eu trato principalmente os cânceres da região da boca, da garganta, da orofaringe, céu da boca, câncer de pele, tanto do couro cabeludo, da face, do pescoço, tireoide, paratireoide, e entre outras coisas também que tem nessa região. É uma área muito rica, né? Não há um clínico geral nessa área de oncologia. Sempre há setores. Existe um oncologista clínico, que é o médico que vai fazer a parte de quimioterapia, vai prescrever as quimioterapias. Ele pode ser até genérico, mas no mundo de hoje eles geralmente também são mais departamentalizados. Eles já são mais segmentados. Existe um oncologista que é especialista em câncer de mama. Porque a evolução é muito rápida. O que tem de informação hoje, todo santo dia, é muita informação. A gente não consegue ficar up to date e conseguir tratar o paciente da melhor maneira possível. É impossível. Então, o generalista para essa área, que é uma super especialidade, né, é complexo. Você acha que agora, no terceiro milênio, século XXI, inteligência artificial veio para ficar? O que a inteligência artificial pode fazer de revolucionário nessa área? Tudo. Eu acho que desde ajudar o médico, que ela já faz, né? Ajudar o médico a fazer diagnóstico. Então hoje a gente já tem tomografia, ressonância normal, todas mapeadas, e uma inteligência artificial ela pode falar se aquele exame de imagem ele é normal ou não. Eu uso, por exemplo, no meu consultório, inteligência artificial para, quando eu faço ultrassom, ele já identifica o nódulo numa tireoide e ele já me fala qual é o risco de ser maligno em segundos. Nossa. E com uma inteligência artificial relativamente simples. Né? Você consegue com inteligência artificial saber se aquele tumor que você tirou ele tem chance maior de voltar ou não. Isso já existe. Né? Para frente... a gente vai conseguir desenhar drogas, por exemplo, tratamentos muito mais específicos, que hoje a nossa capacidade de compreensão ela não consegue chegar naquele alvo que a gente quer. E a IA vai conseguir chegar. Perfeito. Então a gente tem muito a avançar. E assim, né, 2 anos atrás a gente mal falava de inteligência artificial. Hoje a gente tem uma inteligência artificial que faz tudo pra gente. Daqui a 10 anos... eu acho que o futuro não dá nem para prever. Não dá nem para prever. Companheiro Ramalho. Bom, é importante a gente estar ouvindo de um especialista, principalmente os telespectadores, né? Até para clarear um pouco aí os caminhos que as pessoas devem fazer. Então, muito importante a gente ouvir o Dr. Rafael, que ele recomenda quando alguém sentir sintoma de qualquer coisa, na área de oncologia. Porque possivelmente, o senhor vai afirmar isso ou não, quando a gente descobre precocemente, eu acho que as chances são maiores, né? Sim. Pensando em câncer, todo câncer que a gente descobre antes, a chance de cura é imensamente maior. Então a prevenção, ela é feita para a gente pegar mesmo o problema. Pegar numa fase inicial e tratar de maneira inicial.
E aí não só a chance de cura é maior, como as sequelas relacionadas ao tratamento são menores. Então a radioterapia ela é mais limitada. Às vezes se você pega uma lesão inicial em algum momento, você nem precisa fazer radioterapia. Entendeu? Então você diminuir o seu tratamento ajuda você a ter menos sequela também. Então o diagnóstico precoce é muito importante. E existem até campanhas de prevenção. E aproveitando, esse mês de julho é o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço, que é o Julho Verde. Julho Verde, né? Exatamente. Então a nossa campanha que a gente faz para a população se você percebe um caroço no pescoço, uma rouquidão que não melhora, uma ferida na boca, na garganta, que você examina no seu espelho na hora que você for escovar seus dentes e que não melhore em 3 semanas, você precisa procurar um médico para fazer o exame. Que não seja nada. Sim. Você foi no médico, não era nada, que bom que não era nada. Mas se você pegou alguma coisa, você pode se curar disso. Se você deixar para frente, e esse é um grande problema que nós temos hoje em dia, principalmente no sistema público de saúde, mais de 50% dos nossos pacientes chegam em estágios muito avançados. É porque é uma falha do sistema de saúde? Em parte, sim. Mas grande parte é porque a pessoa fica com vergonha de mostrar a ferida que ela tem na boca. Não mostra para a família. E só vai mostrar e vai procurar ajuda quando está muito avançado. Quando ela não aguenta mais. Exatamente. Então, perceber esses sintomas é importante. Essencial. Perceber o sintoma, perceber tudo que o teu corpo te manda de sinal é importantíssimo para que você procure e faça um diagnóstico precoce e um tratamento mais efetivo. Essa campanha de Antônio, consciência... antes dele entrar lá, até porque é emenda do que você vai perguntar, sim. né? A provocação que eu fiz do Dr. Rafael é que eu fui vítima disso. Até os 58 anos, eu nunca tinha tido nem resfriado. Então, a doença para mim, eu achava que era frisgota, né? E aí eu tinha aqui ainda uma mocinha que já está com 90 e poucos anos, mas trabalhou até recentemente conosco aqui, mas ela nunca tinha ficado doente e eu achava que era exemplo dela. E quando apareceram os primeiros sintomas, eu tinha aqui um ambulatório com 157 médicos, mas depois a estrutura não deu, eu passei tudo para o Serconsul, que lá nós temos 8 hospital, 22 mil funcionários. Mas eu passei aqui com o diretor clínico, o doutor sumiu, e aí ele falou: Ramalho, você já tem 58 anos, o cara passou dos 40, precisa fazer um exame que chama colonoscopia. Eu falei: mas doutor, como é que é isso, né? Isso é isso. Eu falei: não faço isso não, isso daqui, o cara da Paraíba vai fazer isso, né? Pessoal. Acho que depois deve ter colocado o braço, né? E eu fui deixando, né? E depois de um ano, essa coisa estourou. E segundo os médicos, eu só não morri por infecção generalizada porque o intestino tem uma alça que cobre ali, né? E protege de alguma forma. Exato. Mas se eu tivesse feito os exames lá um ano atrás, talvez nem precisava fazer essa cirurgia. Sim. Às vezes você não precisa fazer rádio. Né? E tinha solucionado muito rápido. Eu aprendi com isso. Porque eu, muito embora eu sobrevivi, já faz 18 anos, mas eu passei todas as torturas do mundo por conta desse câncer. Primeiro, quando eu senti um sintoma, eu estava no Paraná, lá em Curitiba, né? E aí, lógico, você vai no hospital, tal, cara, raio-x daqui, raio-x de lá, você está com apendicite, me operaram de apendicite. Não era nada. Aí, no domingo mesmo, eu ligo para o meu médico, o doutor sumiu, nossa, ele subiu a serra com todo mundo. Você está com um problema no reto, no intestino, não tem nada de apendicite. Eu venho falando isso há muito tempo. Você vai pegar um avião e vai vir para cá, porque nós vamos cuidar disso imediatamente. Mas a marrodice que eu tenho, eu falei com o médico, eu falei: doutor, quando é que o senhor me dá aula? Nem entrei nesses detalhes. Né? Não, essa é a cirurgia rápida, amanhã você está de alta. Peguei o carro e dirigindo até aqui. Quando chegou aqui, nós fomos direto fazer exame. Ele falou: não dá para ir detectado, porque aí não passou mais nenhum exame. O aparelho não passava. O aparelho já não passava. Estava do tamanho de uma... Eles mostraram para mim a fotografia, parecia uma pera, né? E aquilo já estava ali com obstrução intestinal mesmo, né? E lógico, eu tive que às pressas fazer esses exames e entrei numa cirurgia, a princípio, de 11 horas, depois da reconstrução da colostomia, mais 13, né? Sim. Fiquei com a bolsa aqui bastante tempo. E enfrentei depois o tratamento, que às vezes eu podia não ter morrido de câncer, mas morrer do tratamento. Porque fizeram um negócio
e nenhum médico disse que aconselha isso, mas fizeram, não sei porquê também. Foi tomar quimioterapia e radioterapia ao mesmo tempo. Geralmente eles fazem um, depois faz outro. Depende de cada caso. Por exemplo, na minha área de cabeça e pescoço é muito comum. E o melhor tratamento é esse. Você fazer a radioterapia com a quimioterapia. Qual é o objetivo? Você vai melhorar o efeito da rádio. Então, você tomando a quimio junto da rádio, você sensibiliza aquele tumor para, na radioterapia, morrer mais. Nossa. Entendeu? Entendi. Aí varia de acordo com cada protocolo. Hoje pode ser que no intestino já não funcione tão bem. E cada vez a gente vai pesquisando qual é a melhor maneira. As duas ao mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo. Mas esse esclarecimento para a sociedade, Toneiro, é muito importante. Sim. Para a gente chamar a atenção de que precisa ir no médico. Essa coisa do médico, dependendo da pessoa, assim como eu, tem um monte de gente que odeia ir no médico, né? E se orienta... Depois disso, aprendi a lição. Eu vou no médico até sonhando, né? Se doeu a unha, eu vou no médico. Ô, doutor, como é que eu faço? Onde é que eu marco? Não é nada, mas quer dizer, pela dor... Médico querido é só o cirurgião plástico. A gente, ninguém quer passar com a gente. Aprende pelo amor ou pela dor, né, doutor? Exato. Mas isso é uma coisa importante, debate como esse, para a gente alertar o pessoal nosso. Ainda bem que no Brasil, menos que seja precário, nós temos médico. Né? Nossa medicina é muito boa. Né? Você vai em outros países que eu conheço... Aliás, o nosso SUS é bom, né? O SUS, principalmente. O SUS é bom. O problema é chegar. É. Eu acho que a dificuldade para você chegar no hospital terciário, por exemplo, como a gente, a partir do momento que você chega, você é super bem atendido, você é atendido por médicos que trabalham tanto no público quanto no privado, em hospitais ótimos, né? Não é porque o cara está no SUS, o médico está no SUS, ele não é bom, muito pelo contrário. Sim. Existem grandes médicos que trabalham no SUS. E quando você vê serviços de fora do Brasil, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, de ir para a Europa e conhecer outras realidades, a gente dá de 10. Sim, é por isso que eu falo que o SUS é relativamente bom, né, companheiro? Porque a gente sabe da realidade da saúde pública nos Estados Unidos. Não é à toa que o Obama tentou por tudo quanto é jeito aprovar o Obamacare, que não representa nem 50% do atendimento que o SUS realiza, né? E hoje esse novo governo está tentando acabar com isso aí. Então, de uma certa maneira, nós temos uma saúde até razoável no Brasil. Mas eu queria voltar à questão do Julho Verde. Sim. Essa semana, esse mês, né? Esse mês. Julho Verde. Como é que as pessoas podem fazer para poder participar? Precisa participar via SUS também? Pode participar via SUS. Existem algumas campanhas que fazem, né, de prevenção. Por exemplo, semana passada teve na Fiesp, na Paulista, e fizeram barracas de prevenção e as pessoas passavam e a gente fazia autoexame, fazia os exames das pessoas. Então existem várias ações que estão sendo feitas no Brasil todo. Quem está organizando isso é a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Existe uma sociedade médica que Como é que a pessoa isso. faz para pegar maiores informações, para entrar em contato? Pela internet, pelo site da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que é sbccp.org.br, né? E até pelas redes sociais, procurando pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E esse é um mês que tem várias ações de prevenção e diagnóstico precoce para câncer de cabeça e pescoço. Perfeito. Esse instituto, ele está só lá na Santa Casa ou ele se multiplica? Existem outros locais? Existem outros locais. Ele começou na Santa Casa, onde hoje é o nosso prédio de cirurgia e internação, a unidade hospitalar. Nós temos uma unidade que fica no Largo da Roche, né, que é a unidade ambulatorial e administrativa. E temos uma outra unidade, que é a unidade do Dr. Ângeles Catena, que é em homenagem a um ex-presidente nosso, que foi muito importante para a manutenção do Instituto, que é onde é exames diagnósticos. É a parte de radiologia, ressonância magnética recém-inaugurada, tomografia. E o Instituto também administra serviços isolados em outros hospitais. Então, por exemplo, radioterapia no Hospital Heliópolis. É o Instituto Dr. Arnaldo que organiza. Oncologia em Franco da Rocha. Sim. É o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo que faz essa administração. Hospital Guilherme Álvaro em Santos. A parte de oncologia e radioterapia também é o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo que administra. Perfeito. Agora, parece que foi feita uma reforma em 2024,
Porque esse Instituto Dr. Arnaldo, ele é terceiro setor, né? Sim. Na verdade, é um instituto de filantropia e também vive de doações. Eu li alguma coisa que em 2024 a Igreja dos Mormons de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias andou ajudando vocês. Andou ajudando. Eles fizeram algumas reformas no prédio ambulatorial, né, que é o prédio lá do Largo do Aroche, adequando algumas necessidades que nós tínhamos, e também a questão do prédio de diagnóstico por imagem, que é o Ângeles Catena, que é a nossa nova unidade, que foi para adequar a nova ressonância magnética que chegou, e eles ajudaram bastante o hospital com isso. Mas tem outros parceiros também? Sim, tem outros parceiros, existem campanhas de doação e muitas emendas parlamentares também de deputados que ajudam a gente demais, e sem eles e sem essas verbas provenientes de emenda, a gente com certeza não sobreviveria do jeito que a gente sobrevive. Porque é uma instituição sem fins lucrativos. Exatamente, instituição sem fins lucrativos que atende exclusivamente aos pacientes do SUS. O SUS é muito bom, mas ele tem uma tabela que ela não é reajustada há mais de 20 anos. E isso é defasado. Por isso que muitas instituições filantrópicas sofrem muito com isso, porque os insumos que já aumentaram muito o preço ao longo dos últimos anos, muitos deles são dolarizados, né? E a gente usa a mesma tabela de 20 e poucos anos atrás. Né? As coisas melhoraram nos últimos tempos, de novo, as doações, as emendas parlamentares, as verbas, e a gente procura também fazer pesquisa de qualidade, o ensino, que também trazem melhorias para a instituição, e isso também vem ajudando bastante a instituição a se manter no posto que ela se mantém hoje. Companheiro Ramalho, quer acrescentar mais alguma coisa? Tony, sempre é importante a gente ouvir o especialista. Você sabe que esse mundo da saúde, ele acabou de falar nos Estados Unidos, que a gente conhece há 50 anos. Eu faço parte do Instituto Internacional da Construção e da Madeira, estamos em 132 países, e se debate assunto de todas as naturezas, mas falando dos Estados Unidos, é o pior que tem. Ele se trata de você, você fica devendo, né? Quando consegue tratar, né? Mas voltando para a nossa realidade que está aqui, eu acho que é importante que nós possamos fazer uma grande mobilização para ajudar institutos como esse. E tem muitas pessoas aí que gostariam até de ajudar filantropicamente, mas nem sabem como ajuda. Eu tenho um amigo que é um dos maiores filantrópicos do mundo, né? Que é o Eliron da Cirela. Sim. Né? Ele já doou todo o patrimônio dele em vida, 60% para filantropia. Tudo bem que ele estava focado em duas áreas, na área da saúde e na área de recuperar o adolescente e formar o adolescente. Mas mesmo assim ele continua doando, né? Eu acho que isso faz a diferença. E eu conversando com ele, algumas vezes, ele me diz: Ramário, a gente fica tão pouco tempo aqui, se nós viemos aqui não foi para ajudar, o que nós vamos fazer aqui? Exato. Agora, tem outros que têm tanta grana e às vezes, ou por ignorância, ou por alguma razão que nós precisamos conscientizar, não investe em filantropia. Em todas as áreas, também na educação. Eu uma vez participei de uma grande reunião na Abrainc e foi lá a Viviane Senna pedir para os empresários comprar alguma coisa do McDonald's do dia que ele doou um ano para o instituto dela, o Instituto Ayrton Senna. E quando ela terminou de fazer a explanação, ele pegou o microfone, ele parece um amigo meu que era do Bradesco, que ficava meio dormindo assim, quando alguém falava alguma coisa, ele acordava na hora para, né? Ele pegou o microfone e falou: olha, quanto que é mais ou menos isso aí? Ela falou: 5 milhões de reais. Ele falou: então os empresários doam para outra coisa, 5 milhões é para minha conta, né? Mas eu fiquei olhando para ele, não falei nada, fiquei olhando, falei: porra, esse cara, né? Mas aí ele, quando foi despedir, falou: parabéns. Ele falou: você ficou me olhando, você vai lá no escritório, você conhece o Instituto? Não. Então vai lá que eu vou te explicar um pouco o que é o Instituto. E realmente é um instituto que já formou 37 mil pessoas, 60% dos adolescentes são empresário, banqueiro, médico, advogado, então vale a pena investir em instituto como esse.
E hoje a gente sabe que ele não diz aonde, mas ele tem aí, acho que pelo menos 11 hospitais que ele movimenta. E quando alguém lá vai fazer algum tratamento que não tem dinheiro, ele coloca do bolso em cima disso. Então, eu acho que essa campanha, tanto do Dr. Rafael como nossos telespectadores, elas são importantes, que é convencimento nosso de alguém que possa, de alguma forma, ajudar. Ora, mas ali tem muita grana. Poxa, você ganha um salário mínimo, mas se doar R$1, Sim, é R$1 R$1 de cada um que pudesse ajudar a gente, seria muito. Se a pessoa R$1 de mais ou menos 42 milhões de pessoas ganham um salário mínimo. Verdade. Então eu acho que precisamos muito, e é por isso que esses debates são importantes, para a gente estar conscientizando as pessoas da importância delas serem doadoras de tudo, né? De dinheiro, de órgão, de todas as áreas. Né? Às vezes até de presença, de estar lá. Sim. A gente tem grupo de voluntárias que ajudam a cuidar dos pacientes. Tem músico que vai lá cantar para paciente em fase de terminalidade, que quer ouvir uma música, para dar mais conforto para aquelas pessoas que estão em fase terminal de vida, por exemplo. Então, assim, não é só o dinheiro, como o senhor falou. Acho que tem outras maneiras que a gente pode contribuir, né? Tem gente que às vezes tem matéria-prima que pode doar para a gente fazer alguma coisa lá dentro do hospital. Isso é muito importante. E a gente precisa muito porque, como eu disse, a gente vive basicamente de uma receita que é muito defasada, é muito defasada, e a gente ajuda muita gente. A gente nunca negou atendimento para ninguém que chegou ali. Muito pelo contrário, antes a gente já atendeu muito mais gente do que a gente podia para tentar conseguir fazer com que as pessoas tivessem um lugar para ser bem atendidas. E se você for ver lá dentro, fizer uma visita, vocês estão super convidados a visitar lá o hospital com a gente, vocês vão ver o quão gratos essas pessoas são de poder ter um lugar e são muito bem acolhidas. O hospital já ganhou prêmios até de atendimento humanizado pelo estado de São Paulo. Então, todo mundo que chega lá é muito bem atendido. De uma maneira muito acolhedora. Parabéns. Rafael, deixa eu aproveitar a sua expertise. Eu, uma vez conversando com uma amiga nossa que é médica, formada lá em Cuba. É uma médica cubana, é uma daquelas que veio, companheiro. Naquela safra lá do governo da Dilma, né? Dilma Lula, no passado. Médicos, né? E eles trouxeram uma série de médicos cubanos e alguns não foram embora. Alguns, inclusive, fizeram família aqui e acabaram ficando. E essa médica, amiga da gente lá de Mauá, ela me falou uma coisa que eu não tinha ouvido autoridades médicas falarem aqui no Brasil. Ela falou, Tony, olha, a prevenção, isso os médicos nossos falam da prevenção, mas ela fala o seguinte, olha, a questão da prevenção é interessante, inclusive na alimentação. Porque, às vezes, não é um alimento que provoca uma doença, uma patologia de imediato, mas é o consumo por reiterados anos ou reiteradas décadas que faz com que aquela patologia se desenvolva, mesmo sem você ter pai e mãe que tivesse algum problema assim. Isso aí faz parte, isso aí é total, é real. Total, real. Já é comprovado cientificamente. Esses alimentos ultraprocessados que a gente fala, embutidos, né? Embutidos, bolachinha, coisa empacotada, cheia de conservante, salsicha. Tudo isso está sim associado a uma série de cânceres, porque você tem o consumo até o crônico, leite de caixinha. Muitas vezes sim, porque você tem o consumo muito longo. E por um tempo muito prolongado, o que acontece? Você pode causar mutação naquela célula. E aí gera aquilo que eu falei. A célula começa a se multiplicar mais do que o normal. Isso já é sabido. Atividade física também. Então, quem não faz atividade física regular, de maneira regular, tem até mais do que 20 tipos de câncer, uma predisposição maior em obter esse tipo de câncer. Então, uma prevenção começa num estilo de vida mais saudável. Sim. Com alimentos menos processados, uma comida mais de casa, mais natural. Né? Álcool e cigarro nem se fala, isso a gente já sabe muito bem. Né? E na minha área, quem fuma e quem bebe tem mais de 20 vezes chance de ter um câncer nessa região. Né? E atividade física.
Isso muda o jogo. Quem Muda o fuma jogo. e quem bebe, é real, né? Porque muitas vezes a gente pega, né, companheiro? O cara fala, não, mas a minha avó fumava e bebia e viveu até os 90 anos. Então, mas isso é fator de risco. Tudo que a gente está falando, alimentação, atividade física, álcool e cigarro, ele é fator de risco. Não significa que quem viveu, o cara que é maratonista, que comeu tudo bem a vida inteira, nunca bebeu, nunca fumou, não vai ter um câncer. Ele pode ter. Sim. Mas o cara que é sedentário, fuma e bebe, a chance dele ter um câncer comparado com o maratonista que não fuma e que não bebe é mais de 20, 30 vezes. Perfeito. É isso. Perfeito. Doutor Rafael, a gente não tem mais tempo. Eu queria que você fizesse a sua consideração final e falasse também dessa questão da capacitação profissional que vocês realizam no local. Perfeito. É muito interessante falar isso, né? A gente tem um programa de residência médica. Residência médica, para quem não sabe, é a formação do médico especialista, né? Então a gente tem programas de residência médica que são bem reconhecidos no Brasil. A gente tem a prova que é feita para os especialistas e eles se formam e estão aí difundindo o conhecimento que eles aprenderam no Instituto. Eu sou um formado no Instituto, então eu fiz a minha formação lá. Sim. E a gente consegue passar esse conhecimento adiante em diversas partes do Brasil. A gente tem especialistas formados lá em diversas partes do país. E é um dos grandes pilares que nós temos junto com a pesquisa, né? Pesquisa de novas drogas, pesquisa de novas cirurgias. Isso tudo a gente tem lá também, né? Desenvolver novas técnicas cirúrgicas, além da assistência, né? Então é o tripé que a gente fala que mantém o hospital em pé. Sim. Assistência, ensino e pesquisa. Tá? Perfeito. Deixa seus contatos, pessoas que estão assistindo ao programa, que queiram entrar em contato contigo e saber mais informações. Claro, estou à disposição através de rede social, através de Instagram. Meu nome lá é Rafael Desico, @RafaelDesico. Eu estou lá no Instituto de Câncer Dr. Arnaldo. É importante vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o hospital, que é pelo site mesmo, www.drarnaldo.org, né? A gente está aberto a doações, ajudas de qualquer tipo, é muito importante. Sim. E eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui e a diretoria do hospital, de poder estar representando a instituição, que eu já vou fazer 20 anos ano que vem, né? Trabalhando lá. E muito obrigado pela oportunidade que vocês nos deram de poder mostrar o nosso trabalho e como a gente faz a diferença para a sociedade nos pacientes que estão com essa doença terrível. Nós aqui agradecemos a sua presença, uma verdadeira aula, né, companheiro Ramalho, e as orientações pontuais, muito positivas. Ramalho, você quer fazer uma consideração final? Agradecer ao doutor Rafael, parabenizá-lo pelo trabalho social e cuidando de gente, né? O Brasil merece isso. Sim. Porque nós somos os brasileiros que amanhecemos e anoitecemos trabalhando, né? Isso eu acho que é importante. Agora, sem saúde ninguém produz nada, né? Exatamente. E o doutor Rafael tocou em vários pontos importantíssimos, às vezes não só da alimentação. Eu, depois de muitos anos, né, bem que na obra não precisava de fazer muito isso, porque eu subi um prédio de 25 andares várias vezes por dia. Mas isso me levou hoje a 2 dias por semana a fazer academia com musculação. Olha aí. 2 de pilates e tem um que eu faço por minha conta, né? É isso aí. Olha aí. Não aprender. Perfeito, hein? E cada médico, cada especialista que eu falo sobre isso, e digo que tenho 76 anos, mas, doutor Rafael, quero morrer com 120, né? E a frase não é minha, é do Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. Isso. Mas o seu colega Geraldo Alckmin repete isso sempre, né? Por que você quer morrer com 120 anos? Falou, olha, crime passional, flagrante delito pelo jovem marido ciumento. Muito obrigado. Obrigado, Ramalho. Obrigado, Rafael, mais uma vez. E a gente não tem mais tempo. Volta, é claro, numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até lá, gente.